A nova forma completamente inédita de Yuji acabou de ser revelada e praticamente confirma uma teoria que todos nós temos nos perguntado desde o início do capítulo 238. Bom, no final desse capítulo, vemos que Higuruma e Yuji, eles entram no campo de batalha para enfrentar ninguém menos do que o recém-nascido Kuna. Na última parte do capítulo, a gente tem um vislumbre nas novas habilidades dele, quando ele expõe seu braço esquerdo, está todo transformado, com garras longas e uma espécie de lâmina afiada saindo do cotovelo. Recentemente, todos somos abençoados com a incrível imagem colorida de Yuji com seu visual mais detalhado de forma possível. A sua nova transformação, sua mão em um lado do antebraço estão vermelhos, enquanto o outro lado do antebraço tem uma lâmina óssea, peça que termina no cotovelo. Nesse ponto, muitos de vocês provavelmente estão se perguntando, ok, ele parece legal, mas o que isso nos diz sobre seu novo poder? Bem, é para isso que eu estou aqui. Eu fiz toda a pesquisa para vocês e acredito ter uma nova ideia bastante boa do que está causando essa informação em Yuji. Deixe-me dizer a vocês, vocês deveriam estar bastante animados com o que está por vir no mangá. Então, vamos direto ao assunto. Bem, como eu descrevi no início, o braço de Yuji parece estar revestido com a carne endurecida e tem ossos salientes. Isso nos lembra um pouco o Titã blindado, não é? A capacidade de endurecer e transformar a sua carne à vontade pode ser atribuída a várias novas habilidades trabalhadas juntas, e não apenas uma. Cada uma delas foi realmente insinuada cerca de 20 capítulos atrás. A primeira dessas habilidades é uma teorizada a nova habilidade que você provavelmente já ouviu falar 1 milhão de vezes, a manipulação de almas. Bom, no capítulo 220, Shoujo ele entrega a Yuji um livro que Yuji recebeu de Yuki antes de sua morte. Um livro que continha toda a pesquisa dele sobre a alma. Algumas edições posteriores nos mostram que Yuji ele pode ter aprendido algo com esse livro, já que o vemos treinando com Kusakabe. No entanto, a reviravolta aqui é que ele aparentemente trocou de corpo com Kusakabe de alguma forma. A troca de almas que ele provavelmente aprendeu com o livro não é o foco aqui, porque essa habilidade provavelmente é uma extensão do que Yuji realmente aprendeu. E o que ele realmente aprendeu é como manipular sua própria alma, assim como o Mahito ele faz com sua transfiguração do ídolo, onde ele é capaz de manipular almas para criar humanos transfigurados. Lembrando que Mahito ele aprendeu que o corpo e a alma são a mesma coisa. Portanto, se você aprender a manipular sua própria alma, poderá transformar o seu próprio corpo como desejar. E parece que Yuji agora pode fazer isso. No entanto, isso é apenas parte do que está acontecendo, né? Também temos que lembrar que na mesma conversa em que Shoujo entregou o livro a Yuji, Yuji mencionava que estava arrependido por seu irmão, referindo-se aos quadros de morte do útero amaldiçoado. Shoujo respondeu dizendo que está tudo bem, eles viverão através de você. Isso foi uma clara insinuação de que Yuji consumiu os restantes dos 6 quadros da morte do útero amaldiçoado que Shoujo pegou no armazém amaldiçoado da escola Jujutsu. Bom, comer esses quadros de morte pode proporcionar a Yuji duas melhorias significativas de poder. A primeira foi apontada pelo próprio Gege Akutami em uma entrevista, onde ele mencionou que consumir os quadros de morte permitiria a Yuji absorvê-los como uma energia amaldiçoada pura, aumentando de maneira exponencial as suas reservas de energia amaldiçoada. Além disso, ele provavelmente herdou as habilidades dos quadros de morte, o que explicaria como ele é capaz de transformar o seu braço da maneira que ele faz. Além disso, há muita história por trás dos quadros de morte do útero amaldiçoado em geral. Esses quadros de morte são a referência ao diagrama de 9 fases, uma série budista de 9 pinturas, cada uma das quais retrata uma fase da morte e decomposição de um cadáver. As primeiras pinturas da série retratam o corpo secando fluidos corporais, incluindo sangue e toxinas. À medida que se decompõe, pode ter servido de inspiração para os 3 primeiros quadros de morte que vemos em Shoujo. As próximas fases retratam o corpo se decompondo completamente e os ossos despedaçando. Se Gege continuar homenageando o diagrama de 9 fases, não seria surpreendente que Yuji desenvolvesse alguma habilidade de manipulação de ossos, refletindo as últimas fases do diagrama. Quando penso nisso, eu realmente imagino algo semelhante ao Kikimaru de Naruto. Uma habilidade semelhante para Yuji seria muito incrível, pois lhe daria uma segunda camada de poder de ataque que agora ele não tem, já que ele é especialista em combate corpo a corpo. Adicionar uma habilidade de alcance médio e longo alcance ao seu arsenal seria muito útil. Além disso,
faz sentido considerando que as células vermelhas do sangue no corpo humano são produzidas na medula óssea. Tudo está conectado. Gege, ele gosta de usar a ciência da vida real para explicar algumas habilidades que ele cria na história, como as habilidades de carregamento de energia amaldiçoada de Kashimo, por exemplo, que são complicadas, mas incríveis quando você as entende. No entanto, Yuji ele pode criar essa armadura através de manipulação de sua própria alma para moldar o seu braço de maneira que ele deseja. Ele faz isso para formar a garra em sua mão e a lâmina óssea em seu cotovelo. Ele pode fazer isso com relativa facilidade porque absorveu os quadros de morte e suas técnicas de maldição de ossos. O fato de Yuji tê-los consumido e adicionado suas essências à sua própria alma e energia amaldiçoada torna mais fácil para ele realizar essa habilidade, pois ela está gravada em sua alma agora. Isso pode parecer loucura, mas eu acredito que temos um nome específico do quadro de morte do útero amaldiçoado, do que ele daria essa habilidade. Isso ocorre porque no capítulo 138, quando Shoujo ele menciona que está coletando os quadros de morte de seus irmãos, ele menciona especificamente o nome Shoujo e o diagrama de 9 fases que mencionamos antes, que é a primeira etapa Shoujo e a nona etapa chamada Shoujo também. Portanto, o fato do Shoujo ele mencionar especificamente um irmão significa que ele terá alguma relevância posterior. Em seguida, Yuji ele usa o seu próprio sangue para criar a armadura vermelha que cobre o seu braço. Já vimos algo semelhante a isto. Durante a luta entre Shoujo contra Yuji no incidente de Shibuya, Shoujo usou a manipulação de sangue para criar a escala vermelha fluente, que lhe permitiu manipular o sangue em seu próprio corpo para criar uma concha endurecida de sangue ao redor do seu braço, ou em qualquer lugar que precisasse de proteção extra. Também aprendemos com Shoujo que ele pode converter a sua própria energia amaldiçoada em sangue, portanto, nunca precisará se preocupar em morrer de perder sangue ou usar algum sangue para usar sua habilidade amaldiçoada. Se Yuji ele pode fazer algo semelhante, ele também poderá criar conchas endurecidas de sangue em seu corpo e fortalecê-los com sua manipulação de ossos. Isso significa que Yuji pode ser capaz de usar a escala vermelha fluente para aumentar ainda mais a sua velocidade e força, e a um nível ainda maior do que ele já tinha com seu corpo sobre-humano. A escala vermelha fluente, em sua essência, é apenas o bombeamento de sangue mais rapidamente no corpo para criar glóbulos vermelhos, o que permitiria a Yuji aprimorar seus músculos oculares para acompanhar a velocidade de sangue de Sukuna, como o Shoujo ele faz contra o Zenin. Bom, agora você pode estar se perguntando como o Yuji é capaz de fazer tudo isso, já que ele nem sequer tinha uma técnica amaldiçoada no início da série. E isso nem menciona a troca de almas que ele provavelmente tem e a possibilidade de finalmente poder usar a maldição de Sukuna. No entanto, considerando que ele absorveu os quadros de morte em seu corpo e alma, as propriedades de suas técnicas amaldiçoadas também foram absorvidas e tornaram mais fácil para ele entendê-las e aplicá-las. Além disso, as informações que ele aprendeu com o livro de Yuki sobre a alma muito provavelmente aprofundaram muito seu entendimento da mesma. Indo um pouco mais fundo, Mahito ele mencionou que Yuji era seu inimigo natural porque, sendo um hospedeiro de duas almas, a dele e a de Sukuna, ele se tornou mais consciente de sua própria alma. Portanto, Yuji ele já tinha uma vantagem nesse aspecto. Pense em Yuji absorvendo os quadros de morte e sendo capaz de usar as técnicas amaldiçoadas de alguma forma semelhante à técnica de absorção de maldição de Geto, que lhe permite absorver maldições e usar suas novas técnicas amaldiçoadas. Além disso, ele aprendeu com o livro de Yuki sobre a alma, o que provavelmente aprofundou muito o entendimento da mesma. Por tudo isso, podemos esperar uma luta entre Yuji e Sukuna muito mais equilibrada do que a gente imagina, né? Inicialmente, tá? E eu estou muito ansioso para isso. Se você também está ansioso, comenta aí abaixo o que é que você espera desse próximo capítulo, o que vai acontecer com Yuji e o Sukuna, né? Essa habilidade, essas teorias que eu estou lançando aqui, será que realmente bate certo? Comenta aí a sua e vamos discutir mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.